Então, bem-vindas e bem-vindos. Iniciamos a solenidade de posse da diretoria da Academia Cearense de Letras, eleita para o biênio 2021-2022. Pela primeira vez na história da Academia, essa importante cerimônia será realizada de modo virtual, por conhecidos motivos de necessária restrição a reuniões presenciais durante a gravíssima pandemia que nosso país enfrenta. Cumprimento os convidados e convidadas para esta sessão, os acadêmicos e acadêmicas da nossa CL, em especial o presidente eleito, acadêmico Lúcio Alcântara, o vice-presidente Juarez Leitão, o conselheiro José Augusto Bezerra, os ex-presidentes, assim como membros da diretoria nos biênios 2019-2020 e 2021-2022. As diretoras executivas, Regina Fiuza e Cláudia Queiroz, a bibliotecária Madalena Figueiredo e os funcionários, senhores Nunes, Walter Soares, José Arteiro. Agradeço a todos que compõem a Casa de Tomás Pompeu pelo apoio e pela solidariedade que me prestaram durante minha gestão, que hoje encerro como presidente. Nessa noite de 28 de janeiro de 2021, no impedimento de nosso querido presidente de honra, acadêmico Murilo Martins, terei o honor, como presidente da Academia Cearense de Letras, de dar posse ao ilustre acadêmico Lúcio Alcântara, que será, a partir de hoje, o 18º presidente de nossa centenária instituição. Repito agora a todos os presentes o que sempre expressei em nossas sessões virtuais de reuniões, homenagens e atividades culturais dos últimos meses. Imaginemos que estamos presentes no auditório principal do Palácio da Luz, belamente recuperado durante a presidência do acadêmico Augusto Bezerra. Este salão é artisticamente engrandecido pelo simbólico painel de pintura a óleo criado por Raimundo Sela em 1938, especialmente para o Palácio, e intitulada Abolição dos Escravos, que centra a atenção de nosso olhar na figura da liberdade imponente, de cabeça erguida, mas diáfana na delicadeza de suas vestes brancas, que se supõe tenha sido inspirada na primeira mulher a entrar na academia, Alba Valdez, como lembra Eduardo Campos em seu discurso de posse em nossa instituição. Há 2 anos, em 30 de janeiro de 2019, quando tomei posse como presidente da academia, em memorável solenidade no Palácio da Luz, embora o momento já prenunciasse dias difíceis para o país, já perceptíveis na área de cultura, meio ambiente, educação, entre outras, na Casa de Tomás Pompeu. Isso aí. Estão me escutando? Na Casa de Tomás Pompeu, exalava esperança. Tudo bem, Grace? Estão me escutando, Grace? Agora sim. Estamos, Ângela, estamos escutando. Ok, continuemos. Na Casa de Tomás Pompeu exalava, palpável, um ar de esperança. Sobre o tema, peço licença para ler um pequeno trecho de meu discurso pronunciado naquele dia, há 2 anos atrás. A leitura da lista de algumas das possíveis atividades da academia em 2019 e 2020, alguém poderá pensar que revelam muito otimismo para os tempos tão sombrios que vivemos. Ou seja, eu pronunciei isso há 2 anos atrás. Não sou Candide, personagem de Voltaire, a imaginar que vive no melhor dos mundos possíveis. Ao contrário, sei que atravessamos um período histórico de dificuldades tão graves que a cultura vem sendo
vista por alguns como um adorno, um luxo, e não como uma das expressões fundamentais da individualidade e da coletividade, da nacionalidade e da própria humanidade. Evidente, nosso poder de realizar não tem a mesma dimensão de nossa capacidade de sonhar. Diz uma expressão italiana, que dal dire al fare c'è in mezzo il mare. Mas se seguimos a divisa da academia, Forte Nil Difficile, de Benjamin Disraeli, escolhida pelo presidente fundador da Academia Cearense, Tomás Pompeu, e contarmos com o apoio necessário, poderemos ultrapassar as ondas do atual encrespado mare magnum e contribuir para a formação cultural e cidadã do cearense, construindo o que Paulo Freire chamava o historicamente possível. Finalizo essa autocitação e me ponho no lugar de quem me ouve e talvez esteja a perguntar-se: e o que foi possível realizar nesse tempo que de sombrio passou a trágico? No início da gestão, acreditava que seria possível dedicarmos-nos primordialmente à missão essencial da instituição, ou seja, à atuação cultural, sem esquecermos algumas obras imprescindíveis para a manutenção da segurança de nossa sede. Descobrimos, porém, creio que já em abril, que havia sério problema em nossa subestação de eletricidade, que nos exigiu usar toda a verba de uma doação em 2019, de 80 mil da família para seu conserto. Aliás, demoraram. Um pouquinho mais alto, está muito baixo aqui para mim. Vou me aproximar mais. Bom você avisar. Descobrimos, porém, em abril, está bom agora? Está ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos? O que eu faço? Puxar mais para perto. Mas vamos lá. Descobrimos em abril que havia sério problema em nossa subestação de eletricidade, que nos exigiu usar toda uma verba de doação da família Dias Branco, de 80 mil, para seu conserto, aliás, demorado, pelas grandes peças que foram encomendadas em São Paulo e transportadas por terra para Fortaleza. Concomitantemente, recebemos recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar atividades no Palácio, sobretudo no auditório principal, com seus aparelhos de ar-condicionado e grandes lustres, para não haver sobrecarga no sistema elétrico que poderia entrar em colapso. O concerto durou vários meses. Nessa ocasião, não ficamos parados. Elaboramos o projeto Academia Cearense de Letras, 125 anos criando e difundindo literatura e cultura. Dividido em dois objetos, como eles chamam, são duas áreas. O primeiro referente a obras no Palácio da Luz, incluindo um projeto que é a menina dos meus olhos, o projeto de prevenção contra incêndio, e outras obras de manutenção muito sérias. O segundo, na área de cultura, prevendo atividades culturais, especialmente o ciclo de conferências, edição de livros e uns 2 computadores mais modernos. Se Cláudia estiver me ouvindo, um para ela, que sofre com o computador antigo, e outro para quem estiver, ou para o presidente, ou para quem estiver trabalhando com as atividades culturais. Esse projeto, encaminhado a Secult Ceará, passou por todas as necessárias análises dos vários setores da Secretaria de Cultura, sendo posteriormente, Lúcio conhece bem esse processo, sendo posteriormente enviado à Assembleia Legislativa, juntamente com o projeto do Instituto do Ceará, ambos aprovados em lei, sancionada pelo governador Camilo Santana, com presença dos presidentes das duas casas, Ângela Gutierrez e Lúcio Alcântara, e de membros da diretoria das duas entidades, no dia 13 de janeiro de 2020. Ou seja, o que nós pensávamos que iria sair ainda em 2019, teríamos então verba para ações culturais,
não foi possível, mas saiu no início de 2020. A última grande solenidade que realizamos no Salão Iluminado, em 21 de novembro de 2019, comemorou o aniversário de 125 anos de fundação da Academia Cearense, no dia exato em que a Academia foi entregue, em que o Palácio da Luz foi entregue à Academia. Aí agora... Acontecido em 15 de agosto, e os 30 anos de sua sede no Palácio da Luz. Naquele momento, estávamos tão próximos, em fim de novembro, estávamos tão próximos da chegada no Brasil do pequeníssimo e perigoso Leviatã de nossos tempos, mas não poderíamos adivinhar que um novo vírus, perigosamente coroado, surgia na China, não mais longínquo país nos confins do Oriente, como a antiquíssima civilização era considerada, antes que os meios de transporte e de comunicação transformassem o mundo em uma aldeia global. Da expressão surgida na segunda metade do século XX, a partir de teses do pesquisador canadense Marshall McLuhan, expressão logo difundida em todo o mundo. Ao prepararmos a programação cultural para a nossa gestão, a literatura e o autor cearense constituíram seu ponto fulcral. Em 2019, na impossibilidade de realizarmos o tradicional ciclo de conferências, não ainda pela pandemia, mas pelo problema elétrico acontecido não estimulava, ao contrário, nos recomendaram para não fazer nada que usasse o auditório principal. Organizamos atividades que já realizávamos eventualmente, como visitas de estudantes ao Palácio da Luz, a partir de nossos acervos, pinturas, fotos, objetos, e com explicações da história da ACL e do Palácio da Luz, sempre com participação de acadêmico ou acadêmica. Apoiamos outras atividades de pequeno porte, como reunião de clubes de leitoras, como aconteceu com o grupo Paixão pelos Livros. Realizamos diálogos entre acadêmicos, por exemplo, um que foi proposto e realizado pela Beatriz Alcântara sobre escritoras, me perdi aqui, deixa eu me encontrar, portuguesas e também com brasileira, fizemos diálogos também sobre vários gêneros, romance, contos, poesia, e em 2020 promovemos atividades sobre obras de acadêmicos do passado, em homenagem ao acadêmico Pedro Paulo Montenegro, neste caso em janeiro de 2020, de forma presencial. Acho que foi a última atividade de 2020 no auditório. Antes do decreto governamental de confinamento da população e de fechamento de entidades culturais, entre outras, como prevenção à disseminação da Covid-19. E no segundo semestre, celebrando o centenário do acadêmico magistrado Osmundo Pontes e prestando homenagem póstuma ao grande jurista Paulo Bonavides, então já de forma virtual. Incentivamos estudos sobre autores cearenses ao promovermos o ciclo de conferências virtual, a partir do tema Cidades Escritas, sobre a literatura e autores cearenses em diferentes cidades do estado, Vajota, Quixeramobim, Lavras da Mangabeira, quando tivemos Batista de Lima e o Príncipe dos Poetas cearenses presentes, o Ipu da nossa amiga diretora cultural, Lurdinha Leite Barbosa, que foi lindo aquele livro, todos foram muito bonitos, em que contamos com o apoio das diretoras Beatriz Alcântara e Lurdinha Leite Barbosa, e a essencial colaboração da acadêmica Greciane Cordeiro para desenvolvermos atividades virtuais. Criamos a atividade Diálogos na Academia,
virtual, mesmo para atividades ou presenciais ou virtuais, para colocar em evidência, em conversa entre convidados e acadêmicos, assuntos de interesse sobre literatura. O primeiro aconteceu neste mês de janeiro, há exatas 2 semanas, com excelente participação da professora titular da UFC, doutora Odalice de Castro, como convidada, sobre a Alba Valdez. Asseguramos a continuidade da publicação da revista da Academia Cearense de Letras, estando o último número já em fase de impressão. Com apoio ainda da acadêmica Greciane Cordeiro, recriamos nosso site, que será inaugurado nos próximos dias, não é? Talvez daqui uns 3 dias, 4 dias, um pouco mais. Recriamos nosso site, que deve entrar em funcionamento nos próximos dias, e criamos perfil da ACL no Instagram e no Facebook, para divulgação de nossas atividades. Além, claro, da criação do grupo de WhatsApp, logo no início de 2019, para agilizar nossa comunicação. Enfim, como prometido, abrimos nossas portas a encontros com a rica cultura cearense e a parcerias com a Secult e com outras instituições e entidades culturais e de ensino. Na parte de publicações que estão no projeto, a coletânea Falas Acadêmicas 3 está em fase de revisão e Falas Acadêmicas 4 em última revisão, já na gráfica, na editora, antes de entrar em impressão. Cada uma contando com média de 400 páginas. Estão ainda em organização as coletâneas relativas a 3 ciclos de conferência, com os temas Literatura e História, Iracema 150 anos e a cidade de Fortaleza na literatura, pois houve dificuldade na coleta dos textos das conferências. Alguns eu já consegui completar, como a cidade de Fortaleza, e outros me faltam alguns que eu acho que já vou desistir, vamos logo passar para a publicação. Quanto às obras do Palácio da Luz, tenho a alegria de informar que já foram iniciadas obras de instalação do projeto de prevenção contra incêndio, que é um verdadeiro pavor para quem preside a academia. Assim como as que se referem a trabalhos de esquadrias, pintura externa e interna, e outros mais. Aqui agradeço especialmente à diretora executiva Cláudia Queiroz, que colaborou intensamente em minha comunicação com o engenheiro Olímpio, as arquitetas André e Luci, com a Secult, com o Corpo de Bombeiros, enviando-me fotos e vídeos das obras, além de passar-me toda semana pequenos relatórios de tudo que estava acontecendo. A honra de ter sede no casarão que abrigou o governo do Ceará, dos tempos coloniais aos anos 70 do século XX, não nos faz nobres habitantes de uma torre de marfim ou de um palácio de cristal. Ao contrário, inspira-nos e anima-nos a ser guardiães da memória e da história de nosso estado e de nossa cidade, do Palácio da Luz e da própria Academia Cearense de Letras. Como lembrei há pouco, houve nesses 2 anos grandes tristezas. Em 2019, com o falecimento do mestre de todos nós, o querido acadêmico Pedro Paulo Montenegro. E em 2020, com o falecimento do grande jurista Paulo Bonavides. Ambos nobilitavam nossa academia. Mas houve alegrias também. Nos primeiros meses de 2019, em fevereiro, março e abril, tivemos o prazer de dar posse a 3 acadêmicos, respectivamente Pádua Lopes, Greciane Carvalho Cordeiro e Thales de Sá Cavalcante, nas vagas do saudoso FS Nascimento, Horácio Dídimo, nosso arcanjo, né? E Genuíno Salles, falecidos em 2018. Em março de 2020, renovamos a alegria com a posse da acadêmica Laéria Fontinelli, na cadeira 24, que fora do acadêmico Pedro Paulo Montenegro.
Antes de realizarmos o motivo principal desta sessão, ou seja, a posse do presidente eleito, que por sua vez dará posse à diretoria, e embora o nome de Lúcio Alcântara dispense qualquer apresentação, permito-me dizer algumas palavras sobre nosso novo presidente. Dr. Lúcio de Gonçalo Alcântara, nascido em Fortaleza, filho de Dona Dolores e do Dr. Valdemar de Alcântara, graduou-se pela Faculdade de Medicina da UFC, de que, aliás, seu pai foi um dos fundadores, e especializou-se em medicina tropical em São Paulo. Foi fundador e primeiro diretor do Hospital São José de Doenças Tropicais e Infecciosas da UFC, aliás, que tem feito um belíssimo trabalho nesse período de pandemia. Como gestor público, foi prefeito de Fortaleza, secretário de Saúde, vice-governador e governador do Ceará. Como parlamentar, deputado federal e senador por nosso estado. Como escritor, publicou livros na área médica, histórica, política e literária. Como senador, foi presidente do Conselho Editorial do Senado Federal, o que, com a sabedoria de bibliófilo e de leitor sensível, permitiu-lhe escolher belo acervo de obras para publicação, sobretudo segunda edição de obras raras. Não falarei de suas comendas e medalhas, que são muitas e bem merecidas, e nem de seus compromissos com fundações e outras entidades, a que doa seu tempo pelo bem de pessoas necessitadas. Em sua posse como membro da Academia Cearense de Letras, em 15 de agosto de 1978, quando a academia funcionava no prédio da antiga Assembleia Legislativa do Ceará, hoje Museu do Ceará. Interessante, sabe que idade tinha Lúcio quando entrou na academia? 35 anos de idade, não é isso, Lúcio? E foi quem o recebeu, foi o cronista maravilhoso, contador de histórias, encantador, professor de francês extraordinário, Milton Dias. Quando ele recebeu o acadêmico na cadeira 26, ele falou, assim, dizendo alguma palavra sobre o todo de sua fala. Ele fez uma profunda relação entre a consciência de humanidade, a consciência do Lúcio, de humanidade e de ciência, o médico e o homem. Ouçamos as palavras do grande escritor e cronista admirável, quando ele, dentro da fala, referiu-se ao livro do Lúcio, O Médico Vê o Homem. Palavras de Milton Dias. Vosso livro, O Médico Vê o Homem, revela o médico bem aparelhado de experiência, de conhecimentos da sua área, ao mesmo tempo, bem servido de cultura geral, o homem sensível à problemática do seu semelhante, o observador sagaz, bem conhecedor da nossa realidade regional e nacional, capaz de uma visão particular e global da humanidade, de uma interpretação desapaixonada, analisando os dramas da saúde que afligem a comunidade e se refletem na vida de cada um. Acho que mais do que alguns dados do currículo, do rico currículo de Lúcio Alcântara, essas palavras do Milton Dias revelam outros lados do nosso presidente. Esse é o acadêmico que agora dirigirá, com o apoio da diretoria e de todos os acadêmicos e acadêmicas, os destinos da academia. É o Lúcio de que tenho a alegria de ser amiga de longa data e colega em 2 centenárias instituições culturais, a Academia Cearense de Letras e o Instituto do Ceará, além da Associação de Bibliófilos do Brasil. Nesse momento, solenemente, darei posse ao presidente. Deveríamos estar de pé, mas se ficarmos de pé, não estaremos visíveis, né, aos outros participantes, as pessoas que estão assistindo, acadêmicos e convidados. Então, Lúcio, acadêmico Lúcio Alcântara, tenho a honra e a alegria
de dar-lhe posse como presidente da Academia Cearense de Letras no biênio 2021-2022. Que Deus o abençoe em sua missão. Agora passo a voz a você, ou ao meu presidente. Tem que abrir. Ele está com o microfone fechado. Doutor Lúcio, seu microfone está desligado. Tem que abrir o microfone. Tem uma bolinha vermelha com o microfone. Pronto, abriu. E a altura, tá boa? Tá ótima. Eu quero, antes de mais nada, agradecer as generosas palavras da Ângela Gutierrez, a nossa presidente, que teve uma excelente performance na direção da academia. E, claro, saudar todos os consórcios e consórcias que estão aí, na impossibilidade de citar o nome de cada um, cumprimento a todos e todas. Quero também cumprimentar os nossos colaboradores, aqueles que mantêm a academia em funcionamento, que são realmente muito responsáveis e de fato, cumprem de maneira exemplar com suas funções. E eu faço na pessoa da Regina Fiuza, que é a coordenadora do grupo. Quero também, na impossibilidade de cumprimentar a todos e todas as acadêmicas, porque não teria como citar o nome de cada um, de cada uma, mencionar as pessoas que estão sendo acadêmicas e estão participando dessa rodada. O meu amigo Osmar Diógenes, vice-presidente do Instituto Ceará, a quem muito devo, como um grande colaborador das minhas duas gestões naquela Casa de História. A Marilena Campos, nossa presidente da Sociedade Amiga do Livro, e certamente vai colaborar conosco nessa gestão. A Selma Prata, que é também da Sociedade Amiga do Livro e da Academia Fortalezense, e a Regiane Costa Barros, que eu também vi o nome dela mencionado aí. Enfim, uma homenagem à memória de dois acadêmicos que nós perdemos no período desse mandato da Ângela. Grande Pedro Paulo Montenegro, que era o nosso decano, e o professor Paulo Bonavides, grande nome das letras jurídicas do Ceará e do Brasil, e que eu homenageei dando o nome dessa chapa que os consórcios e consórcias elegeram por unanimidade, e cumprindo aqui o ritual dessa reunião, eu vou me possar para o biênio 21-22. Presidente de honra, José Murilo de Carvalho Martins. Vice-presidente, Juarez Fernandes Leitão. Secretário-geral, Francisco Flávio Leitão de Carvalho. Secretário-geral adjunto, José Batista de Lima. Diretor de Finanças, Giselda de Medeiros Albuquerque. Eu acho que é uma equívoco aqui, Ana. A Giselda declinou. Pádua Lopes. O Pádua Lopes. Enfim, é a lista que você mandou, mas realmente no lugar da Giselda, que aqui eu mencionei, é o Pádua Lopes. A diretora cultural, Maria de Lourdes Dias Leite Barbosa. Diretora de publicação, Noêmia Elisa Costa de Soriano Aderaldo. Diretora de comunicação, Greciane Carvalho Cordeiro. Diretor de patrimônio, José Linhares Filho.
diretor jurídico Hernando Uchoa Lima e diretor do Memorial José Murilo de Carvalho Martins. O Conselho Fiscal Ednilo Gomes de Soares, Hernando Uchoa Lima, Seridião Montenegro, representante da sociedade. Essa é a chapa que contempla os cargos admitidos no nosso estatuto. Há uma outra relação, que eu vou passar a ler, que é, vamos dizer assim, uma diretoria informal, não menos importante, mas que não corresponde a cargos que estão mencionados no estatuto. Conselho de Ex-Presidentes, José Murilo de Carvalho Martins, Pedro Henrique Saraiva Leão, José Augusto Bezerra, Ubiratã Inês Aguiar, Ângela Maria Roças Mota de Gutierrez. Um Conselho Consultivo, presidente Ângela Maria Roças Mota de Gutierrez. Os demais conselheiros, em ordem alfabética: Cid Saboia de Carvalho, José Augusto Bezerra, Maria Beatriz Rosário de Alcântara, Pablo Lopes, Thales de Sá Cavalcante. Comissão da Revista, Noêmia Elisa Costa de Soriano Everaldo, Sânzio de Azevedo, prezado colega, que nós todos estamos dirigindo, para quem todos nós dirigimos nossas orações, desejando sua pronta recuperação. Linhares Filho, Giselda Medeiros, colaboração da nossa bibliotecária, Madalena Figueiredo. Portanto, declaro empossados todos esses nomes que eu me referi e com quem conto para levar a cabo da melhor maneira a missão que me foi confiada. Bom, pela previsão do cerimonial, me cabe agora, depois dado posse à chapa, pronunciar a minha fala, que encerrará a sessão. Segundo o roteiro que teve a bondade de me enviar nosso presidente Ângelo Gutierrez. Permitam-me que, antes de ler minha mensagem de posse, evoque a dolorosa memória de nossos amigos, familiares e anônimos, amputados da vida pela foice afiada da peste que assola o Brasil e o mundo. Em dias normais, a reunião virtual de hoje seria uma sessão solene com as galas acadêmicas para empossar a colega Ângela Gutierrez e sua diretoria para cumprimento de um segundo mandato, como manda a tradição amparada em nossa Carta Estatutária. Razões supervenientes, ponderáveis, levaram-na a declinar de forma irrecorrível da missão, não obstante insistisse para que a completasse, diante da inevitável frustração derivada da surpreendente incidência da ominosa pandemia. Eu,
sem que alimentasse expectativas de vir a ocupar funções executivas em instituições públicas ou privadas, por ter como concluído empresa desse gênero. Cedi ao apelo e calou fundo em minha alma. A Maria Beatriz está aqui ao meu lado, não apenas como acadêmica, não apenas por ser minha mulher, mas é uma homenagem que eu quero prestar a ela, porque quando eu hesitava em aceitar essa nova incumbência, não obstante ela todo dia me repreender, porque tem inúmeros compromissos fora de casa que exigem a minha presença, ela apoiou vivamente que eu aceitasse essa incumbência para a qual estava sendo convocado. Então, ela teve um papel muito importante nessa decisão. Falou mais alto o senso de responsabilidade, que obriga gestos de solidariedade institucional e companheira, posta em termos de convocação, da qual não havia como desertar sem incorrer em falta indesculpável. Ungido por generosa unanimidade, convido todos a se sentirem partícipes da gestão. Fique claro, desde logo, o caráter de continuidade que pretende imprimir a minha direção, sem embargo de marcas pessoais, de ideias e ação, aí incluída a continuação administrativa e conclusão de projetos em andamento, todo de superior interesse da cultura cearense. Por pensar assim, ao elaborar a chapa eleita, mantive os nomes integrantes da diretoria cujo mandato se encerra, à exceção das consórcias Giselda Medeiros e Beatriz Alcântara, que invocaram razões compreensíveis para declinarem do convite. Afirmo outro sim, não trazer um plano acabado que iniba a formidável criatividade que brota das esclarecidas mentes dos colegas acadêmicos, aos quais votarei constante consulta. Tem algumas ideias que tenciono converter em atos, mobilizando apoios externos e o ânimo realizador de cada uma dos confrades, sem o que qualquer esforço será vão. A academia não é ponto de chegada, mas plataforma de partida. Não é arquivo glorioso para apenas elevar reputações ao panteão dos imortais. Pertencê-la é comprometer-se com a sua vitalidade, vivenciá-la, justificar dia a dia o galardão alcançado. Não estou a falar de pecúnia, mas de empenhos diversos, ao alcance de cada um, que enalteçam e consolidem a Arcádia, desafio imposto às vetustas entidades culturais, tal a nossa. Não merecemos integrar associações autônomas,
constituídas livremente, inseridas na sociedade, se não nos comprometemos com sua sustentação e permanência. Esta a conclamação que vos faço, nesta hora grave, tempos sombrios, que evitam o insubstituível convívio pessoal, abalam empresas, fomentam o desemprego, reduzem os negócios, afetam os grêmios mais diversos e ceifam e ameaçam a vida. Dos efeitos perversos da pandemia vigente, não esteve imune nossa academia, seja quanto ao seu funcionamento regular ou seu financiamento. Na verdade, agravou-se condição vulnerável, antiga e persistente, que afeta seriamente sua sustentabilidade, a exigir providência rápida e eficaz. Por isso mesmo, elegi entre os dois pilares que deverão suportar nosso trabalho: a busca do equilíbrio financeiro, que assegure o ambiente tranquilo para o cumprimento dos nobres objetivos consagrados desde sua fundação. No particular, as alvíceras vêm da Lei Estadual 17.359, do governador, de iniciativa do governador Camilo Santana, que destina recursos do Tesouro Estadual para o Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, de 1887, a mais antiga instituição cultural do Ceará, ainda em funcionamento, e a Academia Cearense de Letras, de 1894. Venerandas e respeitáveis sociedades culturais, o que as torna para sempre devedoras de sua magnânima atitude. Ajustes burocráticos necessários à sua efetiva execução consumirão algum tempo, sem dispensar, agora e no futuro, a generosa participação do mecenato. O segundo pilar, de ordem mais conceitual, visa rever nosso papel no mundo da cultura, face às novas ofertas e demandas do setor, interagir de forma mais intensa com outras organizações culturais, formais e informais, abrir os ouvidos e os olhos para novos atores, merecedores de audiência e atenção. Numa palavra, sem preconceito, sermos um fórum acolhedor dessa efervescência cultural que medra nas ruas, inventiva e indiferente aos cânones literários aos quais nos habituamos. Abertura que não dispensa o compromisso com a qualidade e o talento, incompatível com a absorção acrítica do modismo sem mérito. Feita a distinção,
Abramos nossos braços e salões, receptivos a essa pleiade inquieta de expressões novas da cultura cearense. Tradição e inovação, um mote a que vos remeto, inspirado nos iconoclastas e polemistas de ontem, peregrinos dessas trilhas que nos trouxeram até aqui. Chego em nome da paz, da harmonia interna, que agrega e edifica. O debate que importa é o de natureza intelectual, o confronto cordial de opiniões díspares ou complementares sobre escritores e suas obras, o destino da cultura e suas vicissitudes neste mundo tomado pela cisânia e o radicalismo. Esse é o instrumento que forma mentalidades e impulsiona o crescimento intelectual, mestre do nosso ofício. Não carrego comigo o otimismo idealista e ingênuo dos jovens, nem ambições do porvir. Em ambos casos, a idade já não os aceita. Trago, no entanto, a experiência aurida no itinerário, já longo, pontilhado de êxitos e eventuais desventuras, e a confiança no trabalho em comunhão, que move a obstinação realizadora, vence obstáculos, colhe sucessos. Mãos à obra, que o tempo urge e a necessidade não dorme. Muito obrigado. Bom, o ritual que me teve a bondade de me enviar a nossa presidente Ângela Gutierrez, só caberia a mim encerrar a sessão. Mas, se nós quisermos, se você Claro, está conversando, não serei. normalmente estaremos aqui. E agora eu quero cumprimentar minha irmã, Lília Alcântara. Ah, E de foi uma das Brasília, primeiras a chegar. está também Está cumprimentando na linha. Foi Como? uma das primeiras a chegar. Foi uma das primeiras a chegar. Pois é, Foi uma das primeiras. só agora apareceu na tela aqui. Eu peço Não, desculpas porque cheguei assim, não cumprimentei direito, mas parabéns. Beijo, a caçula. Você viu?